Olá, seja bem-vindo a mais um CCMcast. Meu nome é Cauê, eu sou Head of Growth da CCM e hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo já há algum tempo bastante aguardado, prorrogado, com o famoso Caíto da Javep. Nós vamos falar sobre a visão dele dos principais desafios do mercado automotivo, da revolução da digitalização desse mercado na cadeia de distribuição e passar por vários temas que, obviamente, vão ser muito oportunos dado o convidado. Tá joia? Caíto. Obrigado, Cauê, pelo convite, né? Como você falou, muito adiado, não sei se aguardado, mas adiado com certeza. Mas é um prazer estar aqui participando e me sinto honrado pelo convite. Maravilha. Eu vou pedir para a gente, vamos começar do começo, né? Então, assim, gostaríamos muito de saber, eu acho que assim, tem muita gente querendo saber um pouco mais, assim, conhecer você falando, ninguém com a maior propriedade para falar sobre a Javep do que você. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dos pontos da fundação, de como se deu a história da companhia e dos pontos que você julga interessantes, importantes, as curiosidades e, obviamente, contasse um pouco para a gente também de quem é o Caíto. Bom, acho que é mais fácil a gente falar sobre a Javep primeiro, né? Tá certo. A Javep é uma concessionária Chevrolet. O nome Javep começa em 1969. Meu pai, vulgo Pelé, compra uma concessionária Chevrolet na cidade de Jaú. Concessionária antiga Camargo Correia, Camargo Penteado, perdão, que eram parentes do Camargo Correia. E a partir daí, né, uma concessionária muito tímida, ele começa com toda a agressividade comercial dele, com a visão dele de negócio, a aumentar, enfim, o volume da própria operação e sempre aberto a todas as oportunidades que existiam, né? Ele entra na sociedade com uma participação minoritária, compra tudo ao redor dos seus 24 anos de idade e, enfim, ele dá todo o seu foco, todo o seu empenho para o negócio crescer. Falei sobre as oportunidades porque ele nunca se prendeu apenas a comercializar os veículos da própria Chevrolet. Naquela época existiam cotas e muitas vezes as cotas não eram suficientes. Ele ia para o mercado buscar o que ele precisava para atender seu público, seus clientes. E tinham histórias incríveis, né? Como o mercado, a distribuição estava errada, né? O carro não ia para o mercado consumidor, ele ia para quem tinha o crédito, por exemplo. Para a concessionária que tinha o crédito, da montadora para aquela concessionária com crédito. Então eu lembro, eu com 14, 15 anos, da gente operar um mercado que a gente chamava de mercado paralelo. Na época foi montada uma mesa que era como se fosse uma mesa de operações de uma corretora, e daqui de Jaú, né, eu esqueci de falar que a concessionária começou em Jaú, talvez, vendemos 600 carros ao mês dessa maneira, né? Uma coisa louca, porque o carro estava longe, você não tinha o transporte profissional com carretas, então tinha uma fila de guardas rodoviários que vinham aqui pegar as instruções para ir buscar o carro ou trazer os carros para levar para o destino final. Uma outra história, talvez até um pouco anterior a essa, foi que a Javep, vamos assim dizer, foi a maior, talvez uma das maiores comercializadoras dos veículos da marca Puma, veículos fora de série, né? Lembrando que naquela época não existia a permissão para importar. E isso fez com que proliferasse uma indústria de veículos especiais fabricados no Brasil. A Javep foi uma das maiores vendedoras de Puma também, isso nas décadas de 80. Mas enfim, com o fim da inflação, década de 90, Plano Real, 94, né,
o mercado toma uma outra dinâmica, os carros passam a estar nos lugares corretos, todo mundo tem que se adequar a ganhar dinheiro com a própria, com a operação e não com ganhos financeiros, né? E aí a Javep tem que entrar numa outra dinâmica, vamos assim dizer. A empresa passa por uma grande reestruturação, porque ela chegou a ficar numa condição ruim, né? E aí eu me junto a essa história em 99. Eu fui estudar fora, fui fazer faculdade em São Paulo, volto para o interior, volto para Jaú, tento somar alguma coisa aqui ao grupo. E aí, a partir de 2002, a gente começa aí uma expansão, que a gente, desde aquele momento, imaginou que o mercado iria se consolidar, né? E a nossa chance de sobrevivência seria efetivamente com mais operações. Então, aí, eu lembro que em 2002 nós abrimos São Carlos, em 2003 nós abrimos Marília, ambas operações Chevrolet. O mercado naquela época começou a ter um crédito abundante, por si só crescendo assustadoramente. Foi uma da época que o mercado brasileiro teve um dos maiores patamares. Freou um pouco essa questão da consolidação. Nós também sempre fomos muito conservadores e não fizemos nada, não optamos por nunca alavancar, não fazer nada, sempre com os pés no chão. Mas em 2011 tivemos aí uma experiência com uma outra marca, adquirimos uma operação da marca Mitsubishi em São Carlos, e de São Carlos nós fomos para Araraquara e para Jaú. Essa operação durou até 2018. 2016, se nós formos lembrar, o mercado brasileiro de 2015 teve uma das maiores recessões, foi no mercado brasileiro de automóvel. Sim. Nós não conseguimos nos estruturar para aquilo e, na verdade, a operação ficou insustentável, né? E essa foi um parênteses de Javep na marca Mitsubishi. Mas em 2015, com esse mercado caindo, nos surgiu a oportunidade de comprar uma concessionária em São José do Rio Preto, né? E aí acho que é uma história legal da Javep, porque a gente vislumbra que crise realmente é um momento de oportunidade. Adquirimos Rio Preto. Na época, aquela operação representava 2/3 do que a gente tinha, foi um passo bem ousado, né? Assumimos a operação lá em novembro, e aí isso foi realmente, acho que um divisor de águas no grupo, vamos assim dizer, porque você começa a fazer sentido toda aquela história que eu falei lá atrás de consolidação, né? A diluição dos custos, etc., começam a fazer muito sentido. E aí, em 2020, o ano que mudou nossas vidas, vamos assim dizer, na pandemia, em novembro também, curiosamente, nós adquirimos uma operação Chevrolet na cidade de Ribeirão Preto, que nos traz onde nós estamos hoje. São 5 operações Chevrolet: Jaú, São Carlos, Marília, Rio Preto e Ribeirão. Ao longo desse período, sempre procuramos focar no atendimento ao cliente, o que nos possibilitou aí, nos trouxe, na verdade, alguns reconhecimentos por parte tanto do cliente quanto da montadora. Nós fomos a primeira concessionária Chevrolet a ter 100% de satisfação do cliente no pós-venda. Isso foi em 2009, 2008, não quero errar a data aqui. Mas eu acho que isso, esse foco no cliente, essa atenção aos cuidados, ao teu cuidado, ao teu detalhe, é que nos traz aí até aqui hoje. Não somos um grupo muito grande, mas gostamos de fazer as coisas bem feitas. Legal. Assim, é engraçado. Na verdade,
é curioso, melhor dizendo, porque assim, a CCM a gente tem uma história também, né, com o mercado automotivo, um carinho muito grande. Acho que de certa forma posso até dizer que a gente é vocacionado ao mercado automotivo dentro do escopo de tecnologia, né, até porque a gente nasceu dele. Então a gente tem, assim, hoje a gente tem, somos líderes nessa operação de cloud para concessionárias e, portanto, a gente visita, conhece, trafega desde as associações, as entidades de classe, os próprios competidores do mercado, enfim, todo o ecossistema, né? Porque eu, pelo menos a minha visão sobre o mercado automotivo é que ele é uma meta-indústria, né? São sistemas conectados, né? Vários sistemas ali que tem aquela característica, né, de componentes que realizam funções diferentes e que são interdependentes. Por isso, talvez aí o termo montador. Enfim, o que eu quero ilustrar com isso é que assim, realmente são muitos atores. E por onde a gente passa, né, já até tecendo um elogio, quando a gente fala de Javep, quando a gente fala de Caíto, é um misto de respeito e de receio, né? Porque, apesar, né, como você muito bem colocou, olha, as nossas operações são 5 operações, sim, certo? Mas assim, pela quantidade de prêmios que a gente passou aqui na Matriz, até chegar aqui na sua sala para realizar essa nossa conversa, assim, é impressionante, realmente ilustra, né? E o Fred, da TI, me falou assim, né, quando a gente estava olhando ali a missão e os valores, ele falou, isso aí não está na parede. E faz 1 ano que a gente está em parceria, a gente vê que tem uma ali que é sobre não crescer... Ninguém cresce sozinho. Cara, e a gente percebe muito isso. E a gente percebe a eficiência operacional, as coisas que nos são cobradas e as histórias que a gente ouve sobre volume de vendas, sobre indicadores de satisfação. Então, assim, realmente para a gente esse bate-papo é muito oportuno e, portanto, ele era muito aguardado por esse conjunto de atributos que vocês têm, que quando o nome Javep é falado, dá aquela congela, né? Então, é muito legal, é um prazer muito grande a gente estar aqui hoje ouvindo toda essa história, né? Eu já vou puxar aí também para um segundo bloco, que é um bloco onde eu queria contextualizar um pouco melhor outras pessoas de tecnologia e outros setores, né? Principalmente talentos que gostariam de ingressar na indústria automotiva, né? Como é a operação de um dealer? Quando a gente fala em indústria automotiva, a gente está muito focado na cadeia de distribuição, né? Nos dealers aqui, que é o aspecto que a gente está tratando, é o nicho que a gente está tratando, né? Então tem muita gente, assim, eu converso com muita gente e fala, poxa, vocês atendem o setor... Cara, deve ser muito legal, né? Os playbooks já vêm todos ou dos Estados Unidos ou da Europa, se aprende muita coisa, a gente ouve falar, né? Que realmente se aprende muita coisa, você entra de um jeito e parece que você sai de lá tendo feito um doutorado sobre um ambiente corporativo em nível de processo, de acompanhamento de KPI, de administração de verdade. Então, eu queria te perguntar para você... pedir para que você descrevesse em linhas gerais, pensando exatamente nas pessoas que querem ingressar nesse mercado ou que têm uma curiosidade de entender um pouco melhor uma operação do dealer. Como é estruturada uma operação do dealer? Em nível de portfólio, em nível de áreas? Tá. Antes de eu falar isso, a primeira coisa que eu gostaria de colocar, que eu vejo, é o seguinte: talvez nosso mercado, a nossa indústria como dealers não seja a mais sexy que existe na visão dos novos entrantes no mercado de trabalho. Mas isso não é verdade. Esse é o ponto, né? O dealer hoje, na verdade, não hoje, sempre foi composto por alguns segmentos. Nós temos os veículos novos, que aí sim é o que você está falando, um playbookzinho da montadora. Você tem que entender como é que funciona a regra do jogo, você tem que entender primeiro os modelos, os opcionais, quais são as regras de performance, os KPIs de satisfação e etc.
você tem os seminovos, né, que ainda não é muito significativa a participação de venda de seminovos mediante o tamanho do mercado nacional, mas que é um segmento hiper importante aqui posso falar aqui para a Javep, que aliás é a origem do grupo, né? Eu não sei se eu tive a oportunidade de falar no começo, acho que eu me esqueci, mas o que levou meu pai a comprar a empresa naquela época é porque ele veio da rua. Ele comprava e vendia carros na rua, tomou um volume tal que ele vislumbrou comprar a concessionária. Então, o carro usado está no nosso DNA, né? E o carro usado não tem playbook. O carro usado é a sua inteligência, você que constrói aí a sua forma de operar, né? A gente tem, obviamente, a parte de serviços. Serviços, sim, existe aí as regras determinadas pela montadora, mas também a gente tem que observar um pouco o que é a visão do consumidor em relação ao concessionário na parte de serviço. Por erros do passado, a visão é que a concessionária é um lugar muito caro. Então a gente tem aí um grande desafio de manter o público conosco, de retê-lo conosco após o período de garantia do veículo. E aí você também sai vamos assim dizer, do playbook da montadora e tem que criar a sua inteligência. Nós temos, dentro do departamento de serviço ainda nós temos um departamento de peça e temos um departamento de funilaria e pintura, que aí sim são os concertos das batidas, que também você busca o conhecimento fora de uma montadora. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Bom, esses segmentos são bem desafiadores, né? E para mim o que desafia é o que motiva. Além disso, você tem aí uma coisa que é hiper importante, que são os agregados. Você tem os departamentos de financiamento, de seguros e acessórios, que eles cobrem, vamos assim dizer, ou eles se acoplam aos departamentos de vendas de novos e vendas de seminovos, possibilitando aí também oferirmos receitas adicionais que complementam o resultado da operação. Eu falei no começo sobre a questão de atração de talentos desses jovens, porque você tem hoje tudo está relacionado, a tecnologia está ligada a todos esses departamentos, possibilitando para quem explorar ganhos de processo, de produtividade e, por fim, de qualidade de atendimento ao cliente, né? Que vai refletir, no final do dia, em rentabilidade. Nós temos, por exemplo, pessoas só para analisar alguns dados de determinados setores. E isso, à medida que nós estamos vendendo mais carro conectado, tende a aumentar ainda mais. Ou seja, assim, a visão para a gente, a minha visão como... Recentemente eu passei por uma experiência de compra, né? E aí, como eu já estou no mercado, eu tenho comigo uma frase que é sempre assim, olha... eu acho que eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais chato, pelo menos é isso que eu fico ouvindo da minha esposa, né? Somos dois. E aí eu tenho uma frase que um grande amigo que eu tenho, ele me disse assim, cara, calma, avalia como consumidor, avalia como profissional e consome como consumidor. E aí, quando eu fui para essa experiência de compra, por mais que eu já esteja inserido no segmento, eu falei, cara, que operação incrível que é um dealer, né? Porque assim, é uma plataforma de negócios, né? Com diversos, como você muito bem colocou, com um portfólio extenso que permite um upsell, um cross-sell, com alguns conhecimentos que vêm de playbooks que são, assim, vamos dizer que... às vezes de empresas seculares, né? Então assim, você tem muita sabedoria ali, né? Ao mesmo tempo em que essa sabedoria secular é confrontada com uma série de novidades que estão acontecendo no mercado, de outras competências que você tem que adquirir que não necessariamente estão vindo desse playbook, e onde a criatividade e a tecnologia são componentes críticos
para que você realmente consiga incrementar a rentabilidade. Então, assim, não parece sexy para as pessoas que não conhecem, né? Geralmente é o inverso, né? Assim, a analogia é, olha, quando você vê de longe, tudo parece bonito. Quando você chega perto, e eu já olho para uma operação Isso aconteceu muito comigo. Quando eu entrei, confesso, quando eu entrei na Santa Helena, eu vim de uma indústria de bem de consumo, eu falava, nossa, cara, trabalhar com dealer, como é que será que deve ser, né? Deve ser uma coisa pessoal, são indústrias seculares, eu não vejo transformações. Hoje, quando eu olho a plataforma de negócio que é um dealer, quando eu olho o quanto de criatividade, de malha tecnológica que permeia um dealer, de quantas transformações estão passando no mercado automotivo, eu falo, cara, vai ser difícil de me tirar daqui agora, né? Porque realmente é muito interessante, é o contrário, olhando de perto é muito mais bonito do que parece, então muito legal. Que bom que você tem essa visão, talvez porque você está próximo, né, Cauê? Quando você convive muito com dealers, você está dentro das lojas, você, enfim, vive o nosso dia a dia. Mas a gente tinha o nosso dever aí tirar esse estigma de ser uma coisa muito tradicional, que não presta atenção no cliente, que não está atento às mudanças, que não está adotando tecnologia. Porque, na verdade, isso é uma grande falácia hoje. A tecnologia hoje está presente, está nos ajudando a resolver inúmeras dores. Né? Legal. Tem uma coisa que pra gente agora é uma tecla SAP que eu gostaria que você fizesse. Eu sei que existem programas distintos por montadoras, né? Mas a gente ouve muito falar, a gente que já está mais próximo conhece um pouco mais. Mas existe um grande interesse também em conhecer, em saber mais ou menos algumas das dinâmicas que a gente julga muito interessante, principalmente para quem trabalha com planejamento de venda, né? Eu já trabalhei um pouco com planejamento de venda. Quando eu fui olhar para o que é um car plan ou um cap plan, como você falou, né? Existe também o floor plan. Cara, quando você vê aquilo, você fala, meu, esses caras estão séculos na frente em nível de planejamento do que deve acontecer assim, entre planejamento e execução. Esses programas para mim sinalizam um alto nível de maturidade empresarial, gerencial, administrativo, seja lá como a gente pode falar. Portanto, eu queria que você pudesse dar um overview para a gente. Como é que funciona um floor plan, um car plan, um cap plan? O que são esses programas? Um franchise meeting, um plano de concessionário? Como é essa dinâmica, Caíto? Bom, o cap plan e o floor plan basicamente são linhas de crédito. A gente tem que lembrar o que é um dealer. O dealer faz a ponte, vamos assim dizer, entre a indústria e o consumidor. A indústria, eu brinco muito com isso, falo isso direto, para ela é fácil vender até um determinado ponto, que até encher a linha de crédito. Então ela aperta o botãozinho e aí o Caplan e a sua linha de Forplan são o limite para ela faturar seu carro, para ela faturar carro para você. Né? O Caplan, na verdade, é um plano de capitalização, né? Daí vem o nome. Esse plano tem a maior parte do dinheiro é o dinheiro do dealer, que tem um fundo estruturado, cada associação tem o seu, e chama e nomeia como convém. Né? Onde esse dinheiro tem lá, cada um tem a sua regra, mas tem um custo de dinheiro específico que você paga para sustentar o estoque. O floor plan, na verdade, você faz um contrato com o banco da montadora que você representa. Né? Ela faz uma análise de crédito da sua empresa e te dá lá um limite que, via de regra, complementa o tamanho de estoque necessário para a sua operação. Vale lembrar que a gente, quando fala principalmente de floor plan, a gente só pensa em veículos, mas não, né? O floor plan também é usado por muitos dealers aí para o estoque de peças.
Esses seriam os dois, vamos assim dizer, linhas bem gerais, né? Certo. Lógico, cada um tem sua regra, tem época que você tem contribuição ao Kaplan, então um pedaço do que você vende, você recolhe, e uma porcentagem você recolhe e faz um aporte no Kaplan para esse plano ir crescendo ao longo do tempo. Franchise Meeting, que é no caso da montadora que nós representamos, no caso da GM, é exatamente esse nome, é literalmente o nome, é uma avaliação da franquia. A montadora analisa as quase 600 concessionárias Chevrolet hoje que a gente tem no país, em termos de performance de vendas, atendimento ao cliente, os ISCs, né, o famoso NPS, a sua participação de mercado, a sua condição financeira, avalia suas instalações, se estão dentro do padrão, se não estão, se estão limpas, bem dimensionadas, com o padrão de acabamento, etc. E o treinamento do seu pessoal, se tem aderência, se tem aprovação, se está todo mundo aderente ao que a montadora preconiza, vamos assim dizer. Em linhas gerais, talvez eu tenha falado um pouco rápido, mas em linhas gerais são coisas bem distintas, né? Uma coisa é Kaplan, Forplan, que é a linha de crédito, e o Franchise Meeting é a avaliação da franquia. E eu acredito que cada montadora tem lá seus objetivos de Franchise Meeting, que no final do dia significam a meritocracia do dealer. De acordo com a sua classificação, você tem uma condição de remuneração no ano subsequente. Interessante. Ou seja, você vê como, quando eu estava falando, eu vou até retomar aquelas palavras que eu falei sobre o nível vou até incrementar, além de maturidade empresarial e maturidade de gestão, o nível de governança, porque assim, fica claro que aparentemente tem um grande BSC por trás, né, um Balance Scorecard, que tem um grande planejamento estratégico de ordem global, com as divisões regionais, todo sendo cascateado e muito bem administrado, né? Então, assim, para mim, hoje, como eu disse, estando próximo da operação e conhecendo um pouco mais sobre os programas, para mim é uma das indústrias mais sexys que tem para alguém querer fazer carreira, porque assim, se você está interessado em trabalhar com administração, acho que são inúmeras coisas que você pode aprender ali, que vêm sendo muito bem executadas, né? Porque o que a gente vê é assim, tem aquele provérbio que diz que planejamento, visão sem execução é delírio e execução sem visão é pesadelo. E quando a gente olha para o universo automotivo, você vê que, cara, eles devem ter pego isso aí em algum lugar, colocado lá e falado assim, ó, isso aqui não vai acontecer aqui, porque é muito interessante conhecer um pouco mais da operação. Ótimo, agora que a gente já fez deu esse grande panorama, contextualizamos a todos aí, eu queria trazer aqui um outro bloco para a gente discutir sobre alguns desafios e movimentações que o setor está passando, né? Acho que não é uma exclusividade do setor automotivo, mas a gente vê que existem, talvez por a gente estar próximo, a gente tem uma empatia maior, a gente vê que existem inúmeros pontos aí a serem cobertos, inúmeras dores. Pessoal que está vendo, tá? Essa lista não é só de desafios e dores, não, essa lista é de tudo. Mas a parte de desafios e dores é a maior, com certeza tem umas 5 páginas, só dela. Hein? Legal, vou só tentar navegar aqui por ela para a gente não cobrir tudo isso, né? O que a gente vê de fora, né? Veio lá o Proconv, né? Vamos fazer de novo uma tecla SAP, que é aquele órgão, né? Se me corrija se eu estiver falando alguma coisa equivocada, que é responsável pelo controle de poluentes, ali da emissão de poluentes. E ele vai soltando uma série de normas, né? Que são as né? L1, L2, se não me engano, nós estamos na 7. A L7. E aparentemente essa L7, ela deu um salto um pouco mais
a visão que a gente tem, a percepção que a gente tem é que ela deu um salto um pouco mais agressivo, né, nesse quesito, talvez até porque a gente tem tema como o acrônimo do ESG muito em voga, né? E a gente vê que ele está sendo aqui efetivamente, está caminhando. Exato. Está caminhando, né? Às vezes de fora é muito fácil a pessoa, mas a velocidade, olha, para a gente falar em velocidade, a gente precisa entender uma meta-indústria para a gente ver como é que essas coisas vão acontecendo. Justo. Né? Acho que a gente tem que contextualizar um pouco, né? Nós não dá para negar que somos um país de terceiro mundo. Um país de terceiro mundo, não dá para comparar o nível de renda do cidadão com o nível de renda do cidadão dos países mais avançados. Óbvio que todos temos preocupação com o nosso ambiente, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, onde que eles vão morar. Não vai ser todo mundo que vai poder pegar a nave do Musk para ir morar em Marte, né? Mas esse movimento, de certa forma, impacta o portfólio de produto. Impacta, porque tem alguns produtos que realmente não conseguem mais se adequar à legislação vigente. Então a gente vê o drop aí de alguns modelos históricos, que provavelmente são dos modelos mais de entrada ou mais acessíveis, vamos assim dizer, e impactam porque a própria indústria tem que agregar componente ou tem que fazer investimento para se adequar à legislação, e isso encarece o automóvel. E pegando uma carona nisso, eu acho que assim, ele veio num momento, né, o L7, que óbvio teve uma conjuntura de astros aí totalmente desfavorável, vamos dizer, o momento é óbvio que é uma coisa que a gente não pode mais esperar, né, mas junto a ela aconteceram algumas outras coisas, né, a gente teve crises na cadeia de suprimento, de abastecimento devido à crise sanitária pela qual a gente ainda está passando, né, de certa forma. Junto a isso, a gente tem um conflito bélico na Ucrânia, e assim, é engraçado porque se você para observar, se eu não me engano, posso também errar alguns números aqui, mas acho que 50% do alumínio do mundo é produzido na Rússia, uma boa parte de um determinado gás, que eu não me lembro o nome, que é usado para fabricar os semicondutores, acho que até 80% desse gás está na Ucrânia, né? Acho que é o gás neon, né? Se não me engano é o gás neon, exato. Então, assim, você tem de um lado essa exigência por embutir mais tecnologia para a gente conseguir reduzir a emissão de poluentes, porque é um tema que precisa ser endereçado. Por outro lado, você tem uma reconfiguração, talvez, é algo até maior, não só uma crise de abastecimento e desabastecimento, mas talvez a gente possa até colocar num panorama maior, é uma reorganização, né, da cadeia de abastecimento e suprimento global, né? Você vê que as pessoas, existem muitos nas esferas públicas, de administração pública, na geopolítica isso está sendo tratado, né? Como que a gente vai reorganizar essa cadeia de suprimento? Pô, peraí, em que lugar que tem ou não tem um desastre natural que está ou não mais suscetível a um conflito bélico e tal. Então, acho que nesse momento, quando a gente fala de semicondutor, eu estava ouvindo um podcast da Automotive Business lá, que inclusive super recomendo, e eles citaram um número, eu acho que aproximado de 100 mil carros que deixaram de ser produzidos neste ano, quer dizer, quase uma venda de um mês por causa de semicondutor, né? Sim, e eu acho que você tem que somar tudo isso que você está falando, a questão do Procon, etc. A razão da gente estar aqui, que é o cliente. Ninguém mais compra o cliente demanda um carro conectado. O cliente quer pegar um carro e espelhar o conteúdo do celular dele na tela. Ele quer falar enquanto está dirigindo na tecnologia Bluetooth. Enfim, eu quero dizer o que com isso? Que você tem o hábito do consumidor e você tem que pensar que nós estamos vivendo acho que você abriu um bloco falando de desafios de longo e de curto prazo. Nós temos
enorme desafio no curtíssimo prazo, né? Toda essa questão que você falou da quebra das cadeias de suprimento, vamos assim dizer, por todos esses fatores já enumerados, ocasionou uma elevação monstruosa, não sei se é essa palavra, mas uma elevação gigantesca no preço dos veículos. Sim, né? sim. Combinado com o tópico anterior de Proconv, que alguns veículos também saíram de linha, o ticket médio do dealer quase que, eu não vou falar dobrou, mas cresceu uns 60%, 70% em alguns momentos. Então esse já é um primeiro ponto, porque nós estamos vendendo carros mais robustos ou com mais conteúdo e para um público que pode comprá-lo reduzido vis-à-vis o que era no pré-pandemia. Exatamente. O mercado brasileiro em 22, que a gente abriu o ano achando que seria, sei lá, 20%, 30%, até tinham projeções melhor do que 21%, ao que tudo indica, se bater 21 tá bom. Porque nós estamos enfrentando aí, obviamente, que é uma combinação de preço versus poder de compra, e também existem alguns segmentos, podemos falar do agro, que tem uma demanda reprimida, não tem carro para atender, né? Mas são grandes desafios aí nessa indústria que você chama de sexy, que eu não sei se é sexy, que o dealer está no meio. A gente tem que se adaptar, a gente tem que acertar aí o como fazer para sobreviver e seguir em frente. Esse era exatamente um ponto que eu ia tocar. O que a gente vê, assim, até em nível de produção global, né? A gente tem aqui, se eu não me engano, uma capacidade instalada para produzir em torno de 5 milhões de veículos, mas a gente não tem uma cadeia de suprimento, talvez, que faça frente a essa produção. E a gente vê esse arrefecimento na ordem de produção, não só aqui como global, né? Acho que a gente vai crescer dos 80 milhões, em torno de 80 milhões de veículos vão ser produzidos esse ano, ou seja, existe toda essa questão, a gente olha para as duas frentes, né? Assim, quando a gente olha para a cadeia de suprimento, existe essas dificuldades que a gente tratou. Quando a gente olha para a cadeia de distribuição e olha, aí acho que não é uma exclusividade do Brasil, mas aqui eu vejo cenários que são bastante complexos. Você tem um aumento da Selic, você tem uma perda de poder de compra do consumidor, não só pelo aumento da Selic, mas por outros índices inflacionários que vêm fazendo com que a gente consiga, que desvalorize o nosso dinheiro. E aí, por outro lado, você tem, né, por toda essa questão do suprimento e das alterações tecnológicas, o carro mais caro, com menos gente com poder para comprar esses carros, né? Então, assim, é um dilema e um desafio muito grande, né? Eu imagino que, o que nesse momento, talvez outras indústrias que não tivessem esse nível de maturidade de gestão, eu não sei como acho que elas já estariam muito mais de cabelo em pé. Acho que, obviamente, que estamos todos, né, acompanhando. Fica de cabelo branco. Fica de cabelo branco, né? Mas é isso que a gente está... Mas eu acho que o desafio é estar sempre conectado com o que está acontecendo e tentar achar o caminho, né? Acho que tem um ponto que você, talvez nessa questão do poder de compra, que para as próprias montadoras esse cenário é muito desafiador, porque o sistema como um todo passa a ter que ser muito mais eficiente. E essa eficiência passa não só por produtos rentáveis, mas também por uma cadeia de distribuição mais equilibrada, né? Todo mundo estava acostumado a ter 90 dias de suprimento, estoque para 90 dias. Agora os estoques começam a retomar patamar de 30, 35 dias, né? Mas ainda sujeito a interrupções, a intempéries, se acontecer alguma coisa em algum lugar
que quebre uma cadeia de suprimento. Ou seja, além da redução de 1/3, aproximadamente, como você está colocando, ainda tem, assim, aquela... Vamos acordar e ver se a gente tem ou não um leão para matar. O fato é, já tem um leão para matar hoje, né? Vamos ver se aparece mais um. Exato. Interessante. Essa questão, vou pegar a carona também nessa palavra que você falou, eficiência. Vou adicionar uma outra. Eficácia. Eu acho que sobre não só como fazer melhor, como tomar as melhores decisões, isso nos traz já navegando para um outro aspecto aqui da pauta, que é como os dealers estão usando. Eu vejo que existe uma revolução, uma digitalização das operações, né? Isso em todos os segmentos, mas talvez por a gente estar muito próximo, eu vejo na cadeia de distribuição automotiva, ela é intensa, uma coisa que está acontecendo muito. Talvez em função eu preciso de dados para que eu tenha informações para poder tomar boas decisões, que é o que está conectado com a eficácia, e também para eu poder realizar, né, ter um pouco mais de eficiência, fazer as coisas da melhor forma. Então vejo que vocês estão embutindo muita tecnologia, o que também traz novos desafios, né? Então, assim, essa é uma questão interessante. Qual que é o seu pensamento sobre essa digitalização e um pouco sobre esses desafios quando a gente olha, estou digitalizando, nossa, legal, aí é sexy, né? Tem aquela coisa e tal, uso de sistemas, mas ninguém fala sobre LGPD, que talvez já não seja um tema tão sexy, ou cybercrime, que talvez é um tema ainda menos sexy, né? Como é que vocês estão olhando para tudo isso, Caíto? Bom, com bastante cuidado. Acho que, falando de LGPD, todos nós, todo o setor está tomando todas as precauções devidas, né? Ainda não sei de nenhum caso que tenha surgido aí de algum questionamento sobre indenização, alguma coisa nesse sentido, mas a gente aboliu inúmeras práticas, algumas práticas que existiam de contato ao cliente. Hoje não existe um contato ao cliente sem que haja o consentimento, né? E acho que aí você falou um pouco, agora há pouco você falou sobre a frase do seu amigo, entre analisar como alguém que conhece e analisar como o consumidor. Sim. Eu me coloco aqui no lugar do consumidor. Ninguém quer ser abordado se não se não tem o seu aceite, se você não deu consentimento, né? É uma coisa que sim, nós temos que tomar muito cuidado para respeitar o consumidor. Acho que no final do dia, muito mais importante do que cumprir a lei ou não estar exposto a alguma indenização é você fazer com que o consumidor tenha uma experiência agradável, né? Porque pode começar errado. Com relação aí tô tentando recapitular seus pontos, tá? Me ajuda aí se eu falhar. Tranquilo, cybercrime. Com relação ao cybercrime, nós estamos vendo um aumento desses casos. Aqui mesmo sofremos tentativas, né? Não sei por qual razão, talvez pela CCM, fazendo uma propaganda, mas não sofremos nenhum efeito disso. Tentativas de invasão, mas sei de alguns, tenho amigos que teve todo o seu banco de dados capturado, e agora como é que eu posso dizer, com a popularização aí dos criptoativos, esses hackers conseguem receber o dinheiro e é muito difícil de rastrear, né? E isso vem acontecendo, então a gente está muito atento com isso, até com restrições quanto ao usuário, o que ele vai pôr na nossa rede, o que ele não vai pôr, porque a gente acabou de falar o quanto a tecnologia é importante, e se seu pilar tecnológico for afetado de alguma forma, uma hora para outra sua empresa pode parar. Exato. Ninguém quer que isso aconteça, né? Ou, aliás, não pode acontecer. Você falou um pouco sobre a digitalização, que acho que foi como você abriu Perfeitamente. Essa conversa. O setor automotivo, ou
concessionário, a maneira como a gente compra carro faz mais de 100 anos que é praticamente o mesmo. Mas alguns passos, eu diria, mudaram. E a pandemia ajudou a acelerar muito isso, né? Hoje o consumidor faz praticamente mais da metade do processo no digital. Ele busca o carro, ele fala com o vendedor, seja por WhatsApp, seja por e-mail, enfim, ele interage digitalmente e muitas vezes chega na loja apenas para faz a avaliação do carro dele que ele vai dar na troca pelo digital e muitas vezes chega na loja apenas para fazer o trade, só para deixa o carro dele e pega o carro novo e assina um contrato e vai embora. Ou, na verdade, não é nem o contrato, é muito mais o documento, é o Detran que ainda nos trava muito. Talvez pouca gente saiba, né? E esse podcast acho que tem o intuito de abranger um número de pessoas que não conhecem muito sobre o nosso segmento, mas hoje 100% da venda que nós fazemos para revendedores dos veículos seminovos, aqueles que não nos interessam por nas nossas lojas, que dá aproximadamente 1/3 do volume comercializado de seminovos, 100% é feito digitalmente. Não tem nenhum contato físico, né? Por que eu trouxe isso agora para a conversa? Porque se eu não tiver uma segurança de sistema, não estar aí atento à possibilidade de invasões, etc., eu literalmente paro a operação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Perfeito. Existia antes o entendimento, acho que pelo próprio tecnicismo, né, da TI como setor, ela, pelo grau de tecnicismo, se afasta um pouco as pessoas, né? E hoje o que eu, assim, falando com alguns empresários ou pessoas de negócios, há um entendimento de que, olha, tá ficando um pouco mais claro, né? Aquela história, aquela palavrinha da moda do digital, que é meio físico, meio digital, ela tá ficando muito, muito clara no aspecto de gestão. Por quê? Na verdade, o que você tem não é uma infraestrutura, não parou a tua infraestrutura, não parou o teu sistema, parou algum processo. Sim. Porque a transformação digital, uma parte do conceito de transformação digital vem do fato de que a partir do momento em que você trouxe tecnologias de comunicação, que você colocou tecnologias de comunicação e informação de forma cada vez mais acentuada na sociedade, ela começou a mudar as outras camadas, né? Governamentais, empresariais, portanto, essas outras camadas passaram a fazer frente. Ok, posto isso, o que acontece? Os processos que eram realizados antes de forma analógica, agora são realizados de forma digitalizada. Então, você traz um sistema para fazer o teu F&I, né? Por exemplo. Então, assim, havia antes aquela você sentava para bater um papo com um cara de business e falou, nossa, gosto de TI, peraí que eu vou chamar o cara. Agora a gente já vê o pessoal de business falando assim, não, peraí. Esse negócio que vai parar, o storage que vai parar, se eu sofrer um ransom, o que vai parar não é minha TI, é minha operação, porque os meus processos estão ali, né? E assim, e o mais engraçado ainda é que ainda se vê investimentos, assim, CAPEX numa ordem expressiva de proteção patrimonial de algumas empresas, de perímetro físico. E aí esses dias eu batendo um papo também, eu falei, poxa, mas vem cá, você tem cofre aqui? Pô, não tenho. Eu falei, cara, e quanto é que você investe assim, em proporção em segurança digital? Seu faturamento está todo online? Ah, não, está todo online. E vem cá, pô, tinha uma segurança, parecia aquela segurança israelense, assim. Tem algum político aqui, ou uma pessoa de interesse público? Eu falei, cara, então eu acho que a tua alocação de despesa precisa ser repensada no quesito segurança, porque realmente essas coisas podem acontecer, né? O cybercrime tem aumentado muito, tem uma escalada aí, né? E a gente vê que ele acontece muito. Criminoso, ele pode até ir para o lado virtual, mas a característica é a mesma. Se ele quisesse dificuldade,
ele estava fazendo o que eu e você fazendo, trabalhando e pagando imposto. Né? Exato. Então, o que a gente vê assim, bom, beleza, quais são os elos em que eu posso atacar com maior facilidade? Pô, o elo de distribuição ou o elo de suprimento. Por quê? Porque você tem aqui, se você olhar os ataques às cadeias de franquias, eles são ataques que foram originados, né, em uma determinada franquia, não foi na matriz. A matriz ela tem uma robustez, né? uma Segurança. robustez. Exato. Então isso tem preocupado muito os dealers, mas a gente também tem visto que está sendo endereçado de certa forma. Tem entrado na pauta. Quando você vai em qualquer associação, pô, peraí, vamos falar de LGPD, senta aqui, vamos falar de segurança. Então, eu acho que é um setor que está, de certa forma, endereçando isso muito bem. O que nos leva aqui ainda sobre desafios, tem uma característica. Aí eu vou falar um pouco, assim, vou conectar um pouco mais com a digitalização. A gente vê um movimento que assim, por nós de marketing, né, minha área efetivamente, sou publicitário de formação, apesar do meu CEO falar que eu sou um engenheiro frustrado, eu sou um publicitário por formação. E eu falo que existe um termo, né, que a gente chama que é o direto para o consumidor, o D2C, né? E ele vem acontecendo em alguns segmentos. Você vê, por exemplo, grandes indústrias de acessórios, de calçados, elas fazendo frente a isso por causa de algumas empresas que são legadas desse ambiente, né? Elas são legadas, não, perdão, elas são nativas desse ambiente. Algumas marcas que nasceram já fazendo essa desintermediação do varejo, né? Elas já vendem direto para o consumidor, com foco, assim, um grande foco não em capturar o valor que vai estar sendo repassado na cadeia, isso também é oportuno, mas grande em parte por causa dos dados, né? Dos Sim. dados do consumidor, porque o dado traduz um comportamento. Isso me causa uma certa estranheza, assim, em alguns pontos. É um movimento que eu confesso que eu fico muito curioso para acompanhar, porque eu vejo assim de forma muito clara que a indústria ela tem uma cultura de produzir, o varejo tem uma cultura de comercializar e o serviço tem uma cultura de prestar o serviço. Eu não sei se tudo isso cabe em ordem cultural, se é o mesmo mindset, porque quando a gente fala de tecnologia, as maiores barreiras que a gente enfrenta são barreiras de ordem cultural. E eu vi um movimento de uma determinada montadora na União Europeia, que me parece o rumo ao D2C, né? Ela enviou uma carta aos seus concessionários, suspendendo ali a comercialização, as concessões em junho de 2023, e elas é que vão fazer o consumo direto, olhando para a omnicanalidade, né? O omnichannel, o inglês fica mais fácil nesse caso. E também olhando para o D2C, né? Olhando para os dados. Mas é uma coisa que eu vou acompanhar muito de perto e eu queria entender assim, a sua opinião sobre isso. Porque, ao contrário disso, só finalizando, eu vejo Brasil e Estados Unidos, por exemplo, com essas dimensões territoriais que a gente tem, eu já vejo o contrário, eu já vejo grandes grupos concessionários que estão num movimento de fusões e aquisições de M&A intenso, e abrindo capital, quer dizer, com uma musculatura, né? Você abriu o quintal, tinha um filhote de Rottweiler, hoje ele tem 80 quilos. Será que esse movimento é possível aqui, inclusive com lei e tudo mais? Qual a sua visão, Caíto, sobre isso? Olha, eu acho que, de certa forma, do que eu senti da sua colocação, nós não combinamos de antemão, mas nós temos uma visão aí parecida, eu presumo. Essa montadora que você citou na Europa, acho que a gente tem que mergulhar um pouquinho. Montadora premium, participação de mercado muito pequena. Nível de exigência do consumidor elevadíssimo. Se não me engano, foi para um país específico da Europa. Tamanho do mercado desse país, muito pequeno. Certo. Então nós estamos falando de volumes muito reduzidos. Justamente em comparação ao mercado americano, por exemplo, ou até o mercado brasileiro, das marcas de maior volume, né? Eu vejo, de certa forma, algumas indústrias, como essa que você falou, algumas marcas, perseguindo um modelo Tesla,
que é o D2C, né? Esse é o Apple dos automóveis, vamos assim dizer, fazer uma comparação bem... Mas eu não acredito que isso seja o futuro. Talvez isso funcione para a Europa, para essas marcas de menos volume, mais premium, que vão lá ter uma necessidade muito maior de tanto controlar o processo de compra com os dados, que muito bem você mencionou, né? E controlando os dados, eles podem talvez gerar um encantamento, eles acham que eles podem gerar um encantamento maior para o consumidor, mas do meu ponto de vista o negócio lá é financeiro, porque eles abocanham um pedaço da margem que seria do dealer. E é isso com que faz que a operação naquele país talvez fique viável. A única marca com modelo de venda direta é a Tesla, que aliás semana passada foi anunciado que ela perde a hegemonia, aliás já perdeu, se for considerado híbrido, para uma chinesa e perderia para mais uma ou outra montadora no próximo ano ou no outro, confesso que eu não lembro. Mas a gente vê um movimento intenso dos dealers, como você bem pontuou, a consolidação acontecendo, né, cada vez mais, muita gente já com capital aberto em bolsa. Isso é sinônimo do quê? Que eles acreditam no modelo, acreditam que o negócio vai continuar a funcionar do jeito que está. E mais ainda, né, Cauê? Nós falamos aí anteriormente, não é só vender o carro novo, né? Isso aqui é uma plataforma de mobilidade, uma plataforma de resolver a locomoção do cliente, a mobilidade do cliente, né? A montadora vai ter o expertise para comercializar um carro usado, ou para pegar um carro usado. A montadora vai ter um corpo técnico para consertar um veículo. Ela vai terceirizar tudo. Em onde fica então a tal da experiência do cliente ou os dados do cliente, né? Para mim não fica de pé esse negócio. Pode ficar de pé em operações muito limitadas. Esse é o ponto de vista que eu tenho hoje, né? Estão apostando nisso por causa do carro elétrico, que eles julgam que vai ser um carro que terá muito menos necessidade de reparo, de manutenção, e aí eles querem controlar o processo todo. Se isso fosse uma verdade, eu não veria o americano, por exemplo, investir o que ele está investindo, os investidores aí, porque a gente falou dos grupos de concessionário, mas tem muito dinheiro no mercado aí, no meio, para fazer essa consolidação que está acontecendo lá, né? E você vê que não para E trazendo para o Brasil, você pode ver que tem aí um grupo que está vindo com força total, também um movimento de consolidação, que também acredito que não faria sentido algum investir se ele achasse que o negócio nós viraríamos apenas agentes, ganhando uma pequena comissão para vender um carro. Eu não acho que isso vai acontecer, mas acho que realmente existe uma tentativa. Eu acho que ela vai ficar limitada aí aos segmentos mais premiums. Eu acho que, assim, pelo que eu gosto muito de história, eu fico vendo que tem uma frase muito legal que diz que a história ela não se repete, ela se rima, alguma coisa assim, né? E a gente vê na história muitos desses fluxos e refluxos de outros mercados tentando fazer essas movimentações e entendendo que na hora de executar a história é diferente, né? Porque assim, como a gente tem o ser humano ele tem aquela biológica, cognitiva, psicologicamente, não sei de que forma eu posso dizer isso, a nossa arquitetura é feita para pensar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então assim, aonde você olha, a gente vê muito isso no setor, vou traçar um paralelo com o setor tech, né? Hoje você vê o estabelecimento, você vê que os grandes players globais de nuvem, né, eles estão se consolidando, aliás, já se consolidaram no Brasil, né, e estão fazendo uma movimentação de
de expansão global, cada vez mais acentuado, até pela questão dos data centers, né, para você ter altos níveis de disponibilidade, enfim, questões de ordem técnica. Mas o que eu vejo? Eu vejo que a forma deles capilarizarem suas marcas, né, tá ficando bastante claro. Antes a gente batia na porta de alguém, né, a gente estava tratando uma determinada conta, o cara falava, poxa, peraí, por que eu compro de você e não daquele outro grande player global, que inclusive eu sou fanboy desses caras? Eu falei, cara, porque lá é o seguinte, eu traçava até um paralelo com montadora, quando eu estava tratando, eu falei, olha, eles vão olhar da porta para dentro. Ele vai olhar se ele está produzindo o carro e se tiver problema em escala é recall. Problema teu, meu amigo, é teu. Né? Então, assim, isso parece que agora até no nosso setor está ficando mais claro, que os provedores de serviços, eles se aliaram, né? Até nós, por exemplo, no nosso caso, nós fomos procurados por marcas globais para que nós fôssemos ali um agente de varejo / serviço que ajuda a capilarizar a marca e a prestar serviços cuja indústria não tem ou não quer ter corpo técnico. Até você pegar qualquer, vamos usar aqui a maior delas, que tem a maior market share, a Amazon. Se você for olhar para os demonstrativos financeiros, você vai ver que, cara, o negócio está fazendo tanto sentido desse jeito, né? Óbvio que, como qualquer outro player, dependendo às vezes do tamanho da conta, às vezes você pode até ser tratado pela indústria, mas enfim, por isso que eu comparo com outros mercados, eu falo, olha, o estabelecimento, as coisas estão se estabelecendo e vão ficando mais claras, né? Mas assim, sobre esse tema digitalização, para a gente fazer uma última conexão, talvez no nível mais prático, eu queria ouvir, Caíto, de você, o que você vê assim, olha, hoje, de outras áreas, como vocês estão, essa choradeira que a gente trouxe agora para a mesa sobre desafios, né? Assim, como que vocês, dealers no geral, estão endereçando essas dores, esses desafios por meio da tecnologia? Ela é uma ferramenta que está sendo usada também para essas dores? Se for, mais ou menos em linhas gerais, de que forma? Eu vejo o dealer usando... Bom, primeiro que eu acho que é difícil falar por todos, eu vou falar pela Javel. Claro. Eu vejo a tecnologia ajudando a endereçar essas dores. E com as duas palavras que você citou anteriormente, fazendo direito e fazendo de uma maneira melhor, mais eficaz e eficiente. Você pegar num F&I, você tem hoje um sistema que você tem uma inteligência artificial, você já sabe qual é o banco que vai aprovar a ficha do cliente. Que aquele banco aprova mais determinado perfil. Então você não vai desgastar o cliente, falar que a ficha não foi aprovada e etc. Você vai gerar uma experiência melhor. Você pega a questão do carro usado que eu citei. Muito embora você não está falando diretamente do cliente, o exemplo que eu quero te dar, mas isso vai refletir lá. Você começa a analisar, você tem sistema para isso hoje, qual que é o seu patamar que você está pagando no carro usado e como que o mercado está pagando. E aí você pode derivar um monte de coisa. Naquele carro que eu vou pôr para dentro da loja, ou eu quero saber do carro que eu vou vender. Você acerta a sua calibração, que vai gerar mais negócios. Mas eu gerei mais negócio, para eu gerar mais negócio, eu provavelmente não vou ter um cliente que vai falar, nossa, sua avaliação é horrível. Não, legal, eu tive uma boa experiência de compra. Você tem hoje sistemas de CRM que você consegue fazer o segmento total do cliente. Puta, ele entrou aqui no meu site tal dia, depois ele voltou, ele está na loja. Ele olhou esse carro, desse ele migrou para esse, aí ele voltou, ele está aqui. Tudo isso vai ser possível em pouquíssimo tempo.
Se teria como fazer de uma outra forma, que não fosse com tecnologia? Eu não vejo. Eu não vejo. Outra, a gente falou, você também não mencionou isso, mas já que talvez eu seja um pouco fã de tecnologia. A gente não falou nada sobre a gestão da empresa. Dentro dessa história de ter que prestar conta para o seu franqueador, você tem inúmeras obrigações. E hoje a gente tem tecnologia aí para deixar várias coisas automatizadas, demandando menos capital humano em tarefas que são repetitivas. E você pega esse capital humano e põe em coisa que vai agregar efetivamente ao negócio. Né? Eu não vejo outra forma de avançar, de melhorar, de ter mais resultado por consequência, a não ser através da aplicação de tecnologia. Tem uma última pergunta que eu ia fazer. Você citou essa questão que você citou das automações para essas prestações de conta perante os franqueadores serem automatizadas. Tem ainda um outro ponto, né, sobre você, assim, por isso que, de novo, volta ao termo sexo, quer dizer, essas operações repetitivas que costumam não ser trabalhos nos quais encantam as pessoas, quer dizer, não estão sendo realizadas por meio de capital humano, logo você emprega o capital humano para questões que tenham ali ela sente um propósito maior. E outra coisa, você tem ali você mitiga muito a quantidade de erros, né? Perfeito. Das informações. Perfeito. Isso também é ótimo. O último ponto sobre tecnologia que eu pensei aqui em te perguntar é assim, existe ali uma sistemática, né? Não sei, uma teoria que a gente chama de topologia de Davenport, que é aqueles nomes uspianos, né? Que assim, ela mostra uma pirâmide onde você tem o dado, em cima dele você tem informação, em cima dele você tem o conhecimento, e aí você forma a sabedoria, ou em alguns casos a inteligência. Quer dizer, você vê que é um processo linear. Se você não tem o dado, e aí você não passa ele por uma intermediação humana para transformar em informação, e aí se você não tem um conjunto de informações para responder perguntas do tipo como, você não tem conhecimento. Ou seja, eu gosto até de fazer uma analogia assim, de decupar, vamos fazer uma reengenharia no que é uma empresa como a Javep, que é extremamente, tem em nível de desempenho, é um benchmarking para o mercado. Tomada de decisão, né? O resultado vem de boas tomadas de decisões que foram realizadas das melhores formas possíveis. Combinando isso com essa questão que eu falei de Davenport, quer dizer, não tem como você ter um bom desempenho hoje se você não estiver trabalhando cada vez mais a questão de ter um acervo de dados. Justamente. Para tomar decisão. Eu acho que hoje mais de 80% das decisões são tomadas em cima de dados. Aquelas decisões em cima de feelings, pressentimentos existem, mas eu acho que 80% já é em cima de dado. É você interpretar o que está acontecendo. Justamente o Davenport, eu acho que até estudei isso no passado, mas confesso que já tinha até esquecido. Você tem uma massa de dados, você coloca o seu conhecimento do setor sobre aquilo, um pouco de inteligência. Peraí, não, acho que isso aqui faz sentido para você tomar uma decisão. Né? Eu vou colocar qual faixa de preço de carro que eu quero para dentro do meu estoque de seminovo. Você está analisando o dado. Né? Até o básico, como é que eu vou atingir o objetivo de peça? Eu vou comprar uma porta de cruze ou eu vou comprar uma grade dianteira de Onix que eu estou vendendo lá no marketplace? Eu acho que assim, a tecnologia está aí para ser usada.
brincava muito aqui quando eu cheguei em 99, eu vim de São Paulo depois de me formar, trabalhar no mercado financeiro. Eu falava, o Fred que está aí é prova disso. Eu acho que nunca neguei nenhum investimento em tecnologia. Não é porque eu quero ser o mais bonitinho, porque eu acho que funciona mesmo. Eu brincava com todo mundo, computador não morde não, pode usar. E eu me lembro de lá naquele comecinho, eu chegava em um escritório totalmente, uma administração totalmente analógica. Um dos primeiros investimentos que a gente fez foi todo mundo vai fazer curso de Excel, de Word, do que for, nós temos que mudar o patamar. E isso continua de uma outra forma, lógico, mas até hoje, nós acabamos de conversar, eu quero pessoas que critiquem as informações, critiquem os dados, não que façam trabalho repetitivo, cara crachá. Não. É isso que vai levar ao desenvolvimento, ao melhor desempenho. Perfeito. Para fechar, você que veio construindo, assim, ficou boa a estrutura, porque a gente, de certa forma, parece que de maneira orgânica a gente veio também construindo, assim, puxando um tópico fora do outro, mesmo esses off-topics. Cara, na visão do Caíto, que é um cara que tem todo esse conhecimento do mercado e que é um apaixonado por tecnologia, vamos fazer uma brincadeira de futurologia. Me conta o que você acha que vão, assim, independente da janela temporal que você queira colocar, Cauê, eu acho que o futuro do nosso segmento é mais ou menos isso, é a questão dos EVs, mas também tem que pensar em descarte de bateria, mas também tem isso e aquilo, e direct consumo, sei lá, o que o Caíto vê de futurologia? Essa é a pergunta que mais me interessa. Agora você quer que eu exerça meus conhecimentos de mãe de Ná, né? Vamos lá, oráculo, vamos lá. Bom, eu acho que o futuro é elétrico, sim. Estou falando que é 100% elétrico? Acho que não num horizonte de uns 15 anos. Esse é o meu feeling. Eu acho que nós vamos ver uma participação cada vez maior dos veículos elétricos nas vendas globais. Né? Você vê que, trazendo para a nossa realidade, que eu acho que se eu conheço alguma coisinha, um pouquinho de Brasil, do mercado brasileiro, você vê que hoje os veículos mais vendidos são elétricos, falando de EV, são os veículos premium, 300, 400 mil para cima. Esses são os que fazem maior volume de venda. Mas, por outro lado, você vê o movimento agora das montadoras. Teve 2 ou 3 que recentemente anunciaram carros 100% elétricos na faixa de 150. Acho que a adesão a esses carros virá de multinacionais que tenham a pauta ESG comprometidas com a pauta ESG. Então você vê aí que já tem uma ou outra distribuidora que tem caminhões elétricos. Ou alguém aí do setor de energia, por exemplo, que tem uma frota de carrinhos ali, 10, 15 carrinhos, que ela faz questão que sejam elétricas. Então, acho que quanto mais aderência à pauta ESG, você vai ver um consumo corporativo, esse é o meu ponto de vista, que é o que talvez seja o primeiro. Do ponto de vista do consumidor final, você vai ter os early adopters, que você tem aí, que eu acho que é o que já está acontecendo, as pessoas que têm um pouco mais de disponibilidade, que o EV talvez não seja o carro único, ele tem um ou outro carro na garagem, a combustão. Porque hoje ainda existe o desafio da infraestrutura. Você ainda, outro dia mesmo fui até Ribeirão Preto, fui com um EV, mas você vai ali pensando, nossa, eu vou ter que chegar lá com uma autonomia X,
Ou eu plugo lá na Javep, na tomada, de tanto tempo, vai aumentar aqui, para eu poder voltar tranquilo, em segurança. O que eu quero dizer é que no meio do caminho, nós estamos falando de 150 quilômetros, não tem um lugar para abastecer, né? Mas eu acredito que essa questão vai ser superada rapidamente e eu acho que a iniciativa privada vai dar conta disso, né? Você já tem aí iniciativas de montadoras patrocinando aí postos de recarga. Locadoras também, né? Locadoras também, né? A gente tem aí isso acontecendo, que elas também estão no primeiro capítulo, aí na primeira parte que eu falei do consumo corporativo. E eu acho que tem aí uma janela, por isso que eu acredito que vai ser elétrico, talvez os 15 anos que eu falei possam ser abreviados, que é do uso intensivo do veículo quando já tiver a infraestrutura. A barreira de entrada hoje, como eu falei, o carro é o que eu penso, tá? De 350 pau, isso é uma barreira para o cara que tem um carro de 100, 150. É muita grana, muita diferença de capex. Mas se ele tiver um uso intensivo, talvez ele tire a diferença de parcela ou uma grande parte da diferença da parcela no abastecimento. Olha onde está o preço do petróleo, onde está o preço do combustível aqui no Brasil, né? E mais ainda, eu acho que nós estamos vivendo um tempo que está colocando muito em voga propriedade versus uso. E aí a gente vai, obviamente isso já está acontecendo, já está crescendo, que é a questão de ter um carro por assinatura, ou que é um aluguel, um carro alugado, ou então você já tem uma aderência maior a planos de financiamento, onde você não precisa financiar 100% do bem. Você financia lá 50% e o residual você vê o que você faz ao final do negócio, que também viabilizaria uma parcela mais baixa para os EVs, para o preço dos EVs de hoje. De qualquer forma, eu acho que os ICE, né, o Internal Combustion Engines, eles não vão desaparecer, acho que vão continuar a existir por um bom tempo. E nós vamos aí conviver com essa indústria mista. Eu vejo uma aceleração, um incremento da participação dos EVs, mas ainda vai ter muita gente que vai querer seu carrinho, eu vou parar ali no posto, vou abastecer, etc. Tal. Eu acho que isso tem que ser combinado também. O Brasil tem uma coisa que ninguém tem, que é o álcool, né? Que a gente vê aí alguns projetos. Eu não vi nada funcionando, confesso que eu não vi nada funcionando. Você vai encher o tanque de álcool, mas o carro é elétrico. E é o álcool que vai suprir o funcionamento, que é a tal da célula. Eu não sei nem o nome, para falar bem a verdade. Eu não tinha nem ouvido falar. Eu já ouvi falar em coisas nesse sentido aí. Mas tudo isso, eu acho que você vai estar combinado com uma conexão cada vez maior, né? Dos dados que nós já falamos, mas acho que vai ser intenso. Você vê aí as montadoras querendo se tornar empresas de tecnologia, não montadoras de automóvel. As autotechs. Né? Isso vai mudar muito. Acabamos de falar isso sobre a questão dos chips, né? Da gente hoje, eu entro com o celular no carro, já quero a tela do meu celular lá na telinha, não quero ligar um botão, não quero nada, né? Continuo na música que eu estava, no podcast que eu estava, enfim. Já sei como é que o Waze funciona. Está todo mundo acostumado com isso e isso acho que só vai aumentar. E talvez em 15 anos, né, que foi o prazo que eu dei inicial, eu acho que o carro elétrico possibilita como é que a gente fala isso? O carro autônomo. O carro elétrico é um carro muito mais simples do que um carro a combustão, né? Ele não tem câmbio, tem embreagem, não tem uma série de coisas que o carro a combustão tem muito menos vibração, etc. E eu acho que a gente vai efetivamente ver soluções de carros autônomos. Então ele não precisa ter
volante, a disposição do veículo pode ser totalmente diferente, pode ser construções específicas. Por exemplo, eu vi outro dia um carro que é um vagão. Imagina um vagão, 2 pessoas de cada lado se olhando de frente. O carro não precisa ter aerodinâmica, nada, para uma solução urbana. E você vai desfrutando o seu tempo trabalhando, você não perde tempo com o deslocamento, né? Eu acho que tudo isso realmente acontece, né? Talvez nós, no Brasil, eu acho que são esses 15 anos, mas em outros mercados talvez haja uma aceleração. Eu vejo tudo que a minha montadora está fazendo, né? A GM está atrás dos 3 zeros: 0 combustão, 0 acidente e 0 emissão, né? É um investimento gigantesco nesse novo portfólio de elétricos. Nós vamos efetivamente vender mais carros elétricos também aqui no Brasil. Já começa um novo portfólio agora. Em agosto o Bolt chega já com o facelift, que ele foi atrasado pelo recall mundial, mas depois temos carros novos no ano que vem, se não me engano 2 carros novos, depois tem mais carros novos 100% elétrico, e isso vai acontecendo. Agora eu estava falando da minha montadora que eu represento, da GM. A GM está com inúmeros projetos nos Estados Unidos, que talvez seja pouco divulgado aqui no Brasil, mas você tem desde o Hummer, que foi um sucesso de venda, que é 100% elétrico, né? Até uma outra empresa que foi criada e já tem venda e já faz um monte de dinheiro, que é a Bright Drop, que você tem não só o furgão elétrico de entrega, imagina isso para atender os gigantescos marketplaces, que são os clientes dele, como até a solução vamos assim dizer, dos pallets, já também é eletrificado e o negócio para sozinho na casa do cara, não precisa do cara empurrando. É um pick and ship, o tal do last mile, que é o mais complicado. Que está dentro do carro da Bright Drop. A tecnologia, o preço vem barateando. Estou falando bastante, né? Mas é o desafio da bateria. Existem estudos dentro da própria GM onde, depois que a bateria não serve mais para o automóvel, a bateria pode ser utilizada na sua casa para acumular a energia fotovoltaica que você está produzindo. Que ali ela serve. Ela não serve nesse uso contínuo do automóvel, porque ela perde a capacidade de carga, de segurar, etc. Mas para uma residência ela serve. E você passa a ter talvez um sistema mais ou menos igual o alemão ali, onde as casas são geradoras ali. Isso já está acontecendo aqui. Olha o que está explodindo essa indústria de aplicação de placa fotovoltaica. Nós somos abençoados por Deus. Dá uma olhada no dia que está hoje, pleno inverno, né? Essa geração distribuída está acontecendo. Quem mora em residência faz a continha, 4 anos, 5 anos de payback. Manda ver. E isso incentiva ainda mais o consumo do elétrico. Eu tenho amigos early adopters, vou dizer, que tem o terceiro carro ou o segundo carro, que vai ser um uso só urbano, que ele tem a placa na casa dele, ele manda energia para a companhia, pluga o carro dele à noite e funciona igual um celular. Plugo meu carro à noite, ando durante o dia e não paro mais em posto de gasolina. Isso vai acontecer. Por isso que eu falei que eu acredito muito que a questão da infraestrutura ela vai ser suprida pela iniciativa privada. É até acelerada, né? Exato. É acelerada pelo consumo, acelerada pela pauta ESG, acelerada por diversos fatores aí, nos quais a infraestrutura ela vai, bom, pelo menos no Brasil ela vai, eu não sei se os outros países também são assim, né, para não parecer a tal da síndrome do vira-lata, mas eu vejo que aqui a infraestrutura vem, bom, fomos desenvolvendo um crescimento, teve um vetor ali que impulsionou e a gente vem reordenando, reconfigurando e construindo a infraestrutura necessária. Porque até o nosso sistema energético caótico
que lá atrás, lembra que a gente ficou na iminência de faltar energia, que teve alguém que quis até estocar vento, né? Teve. Isso já gerou lá atrás um impulso para essa produção de energia distribuída, que agora ainda pode sofrer mais um segundo impulso, talvez numa magnitude um pouquinho menor, mas para suprir toda essa frota aí que pode vir elétrica. Uma bela visão de futuro. Eu acho que assim, é difícil prever, porque está tudo atrelado ao preço do automóvel. Hoje uma bateria do Bolt, comparada quando o carro foi lançado, ela é 60%, o custo de produção é 60% inferior. Então vai acelerar, e essa bateria já não é mais a melhor tecnologia. Nós já temos uma outra plataforma que é a Ultium, que é muito melhor, carrega mais rápido e a capacidade de retenção, a autonomia que vai dar para o automóvel é muito maior. Então, mas quando vai chegar aqui, né, então a gente fica assim, porque na verdade tudo isso vai ser importado no primeiro momento, não faz sentido ainda produzir aqui para o mercado que já é pequeno e que vira um nicho do nicho do nicho o carro elétrico. A conta não fecha. A conta não fecha. Perfeito. Mas eu acho que tanto você quanto eu ainda teremos um carro elétrico. Você sabe que falando de verdade, eu tenho essa questão, talvez por ter um pai engenheiro agrônomo e sempre ter vivido um pouco essa questão. Eu tenho minha veia ambientalista e assim, cara, é tão prazeroso para mim acompanhar o desenvolvimento, o desenrolar dos veículos elétricos e eu com certeza acho que talvez, bom, já passou da fase de eu ser um early adopter, né? Mas eu tô pensando seriamente no meu próximo carro ser um carro elétrico. Isso a gente tem discutido muito isso em casa, assim. E minha filha, ela já nasceu com esse chip ESD, né? Exato. Então ela fala, pô, por que a gente já não comprou? Eu falei, putz, filha... Ainda existem algumas questões, né? Eu falei, eu meio que fiquei sem resposta, mas depois pensando melhor, eu falei, poxa, exatamente a questão estrutural, né? Assim, como é que como é que a gente vai realmente, sei lá, sair de férias aqui no Brasil e dependendo de um corredor de alimentação que ainda não tá pavimentado, vamos dizer assim. Tá começando a acontecer. Exatamente. Né? Mas, de qualquer forma, fica o convite. Em Ribeirão Preto, nós somos concessionária de veículo elétrico. Nós vendemos o Bolt lá. Aliás, a partir do mês que vem já está disponível para pegar seu pedido. Sua filha vai ficar super contente e eu também. Sair daqui tendo que fazer uma compra, então. É isso. Caíto, assim, foi inenarrável prazer que eu tive assim de ter essa conversa contigo, de verdade, sem nenhum tipo de pieguismo. Você realmente, a tua reputação e a reputação da Javep antecedem vocês. Assim, é engraçado porque lá na CCM a gente até quando fala que vai vir aqui sempre vem bastante gente, até porque é pra gente pensar que a Javep e você, como pessoas que tem esse posicionamento perante o mercado, tem esse nível de humildade, de simpatia no trato. Então, fica aqui um elogio e um agradecimento, não só no meu nome, porque eu vou sair daqui... Cara, eu vou sair daqui com a cabeça complicada agora, né? Porque eu vou ficar pensando uma série de coisas que você falou, mas é uma complicação muito boa. E acho que a gente vai conseguir traduzir para o mercado um pouco mais sobre a Javep, um pouco mais sobre todos esses desafios, um pouco mais sobre como opera um dealer, que plataforma de negócio incrível que é, né? Então, acho que o objetivo, pelo menos assim, a minha expectativa está muito mais do que suprida. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção e por compartilhar tanta coisa bacana com a gente.
Não, eu que fico, mais uma vez agradeço o convite, fiquei lisonjeado pelo convite. Quem sou eu, quem é a Javep, mediante todo o seu portfólio aí de clientes. E saiba que para mim é um prazer sempre conversar com vocês, porque vocês estão sempre, nos desafiam intelectualmente. Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo, talvez em muitas coisas, como uma coisa que eu sou apaixonado, que é a tecnologia, com antecedência, e isso realmente nos motiva e nos move, nos faz sair da zona de conforto para avançar no sentido de melhorar e entregar mais no final do dia. Então a gente sai daqui com acordo. Eu venho aqui para a gente discutir tecnologia, você me ensina o mercado automotivo, então tá ponto fechado. Combinado. Fechado. Obrigado, Caíto. Obrigado, Cauê. Valeu mesmo. Obrigado mesmo.